Graça e paz a todos, que o grande Deus continue com suas mãos estendidas sobre cada um de nós, nos agraciando com graça, com paz e amor, enfim, com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Quero aqui convidar a cada um de vocês a continuarmos a meditarmos no Sermão do Monte, mais precisamente nas 9 bem-aventuranças citadas por Cristo aqui na Bíblia Sagrada. Nós estamos usando por base o texto do livro de Mateus, capítulo de número 5, do versículo 1 por diante. Nós iremos meditarmos nesse momento no versículo de número 9. Na verdade, esse versículo, ele cita a 7ª das 9 bem-aventuranças expressa por Cristo aqui nesse Sermão do Monte. O texto nos diz o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pois bem, assim como no texto anterior, eu gostaria de iniciar as minhas palavras com um questionamento. Você é uma pessoa pacificadora? É alguém que procura apaziguar os ânimos? Ou você é um motivador de contenda? É um inflamador de ânimo? Isso fica entre você e Deus. Nós vivemos num período onde nós passamos do um extremo para o outro. Há pessoas que digam ou que dizem que ninguém pise no meu calo, porque fazendo isso vai ouvir o que não quer e vai levar o que não deseja. Já tem outras pessoas que não estão nem aí para o que dizem ou o que fazem ao seu respeito. Na verdade, eu vos digo que em meio a essa questão do apaziguamento ou de ser apaziguador, nós devemos ter uma compreensão à luz das Sagradas Escrituras das nossas responsabilidades como cristão. Pois nós não devemos procurar as situações e não trazer à luz das Sagradas Escrituras para procurarmos com que aquelas situações adversas seja esclarecida e resolvida à luz dos princípios bíblicos. Pois tanto aqueles que têm o sangue quente e que agem de uma forma desproporcional quando ouve algo que não lhe agrada, como aquele que não se importa com o que diz ou o que faz ao seu respeito, são pessoas que precisam vivenciar uma vida de conformidade aos princípios bíblicos. E nós deveremos fazer isso com um equilíbrio esse que não venha provocar em ninguém uma desavença maior, mas que nós venhamos com a Sagrada Escritura submisso ao senhorio de Cristo, fazer com que haja paz em nosso convívio. Fazer com que as pessoas possam olhar para a vida com um olhar de Cristo Jesus, com um coração repleto de gozo e de amor um para com o outro. Eu sei que, assim como eu, você conhece pessoas que
não sabe lidar com as situações adversas. E quando houve alguma controvérsia ou algum desentendimento entre irmãos, se coloca numa posição de delegado ou advogado e toma as proporções para procurar solucionar os problemas, os quais não é condizente com os princípios bíblicos. E com o seu comportamento, em vez de apaziguar, ele provoca uma ira maior. Nós devemos compreender que o nosso intuito como cristão não é de, através das nossas palavras, nós utilizá-la como um barril de álcool que é lançada em meio a uma chama de fogo. Não, esse não deve ser o nosso comportamento. Mas o nosso comportamento tem que ser o comportamento do bombeiro, de alguém que está presenciando a chama de fogo, chega ali com um extintor exato para aquele momento e apaga aquela chama. E nós sabemos que esse procedimento é o procedimento adequado para nós que expressamos sermos cristãos ou filhos de Deus. É o que a Bíblia Sagrada nos mostra, que deve ser o nosso comportamento. O texto nos diz o seguinte, numa expressão muito interessante, na Bíblia Sagrada, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, ele diz o seguinte, olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso me chama a atenção, porque o autor aqui vai dizer que a possibilidade de vermos a Deus, ela está mediante a dois acontecimentos em termos de igualdade. Ele cita aqui, que é o fato de seguirmos, de vivenciarmos a paz e a santificação. E eu não compreendo como é que uma pessoa violenta, não só em suas ações, mas também em suas palavras e seu comportamento, pode fazer com que o nome do Senhor seja glorificado em sua vida. Não posso entender como é que uma pessoa dessa, que provoca muita ira e contenda no meio das pessoas, ainda se acha capaz de ter uma possibilidade de contemplar a Deus em sua vida. Como se eu estou provocando fúria, estou provocando ira, estou causando inflamações de ânimos em relação às pessoas. E esse não é o contexto do que o Evangelho prega para cada um de nós, de conformidade que nós deveremos ser. Olha o que expressa Paulo no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15, ele diz, olha, evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. O nosso propósito como cristão é de procurar fazer com que nós vivenciamos uma vida repleta de paz, de amor, onde nós possamos conviver em harmonia. E se há contenda, se há ira, se há briga, não tem como haver harmonia, não tem como haver paz, não tem como vivenciarmos uma vida sossegada, não tem como. E o meio de nós provocarmos essa paz, fazer com que a ira suma-se e o amor de Deus flua no coração dos irmãos, se entregando aos princípios bíblicos, exercendo aquilo que ele nos exalta que nós exerçamos. Olha o que diz o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho, o Evangelho da paz. Pois
aonde o Espírito de Deus chega, abundância de alegria, de paz, de amor. Aonde estava ali a guerra, a paz agora começa a fluir. Aonde existia desamor, o amor começa a transbordar. Aonde existia o desejo de vingança, o desejo de solucionar as adversidades com a força do seu braço, agora vai reinar o amor um para com o outro. Meus irmãos, que nós tenhamos a mente de Cristo, isso é um fato. Agora parece que poucos não exercem essa mente no seu dia a dia. E nós devemos compreender que, como cristão, nós devemos tomar por exemplo, a Cristo. Porque Ele, de fato, de verdade, é o nosso espelho a ser exercido, a ser praticado por cada um de nós. E as pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo em nossas vidas, de uma forma com que venha se concretizar a última parte do texto, quando diz: bem-aventurados os pacificadores. Por que serão bem-aventurados? Porque serão chamados filhos de Deus. E isso é privilégio para poucos, ser chamado filhos de Deus. Todos nós sabemos que carecemos de ser do pedestal do eu para que Cristo reine em nossas vidas. Todos nós sabemos que nós precisamos nos esvaziarmos do nosso eu para sermos cheios do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Todos nós sabemos que nós precisamos morrer para que Cristo, Ele brote a sua semente e nós nasçamos agora uma nova criatura, não formada de conformidade aos princípios do mundo, de conformidade à carne e o sangue, mas de conformidade ao Espírito Santo de Deus. Mas para isso é necessário que nós compreendamos e nos submetamos aos princípios bíblicos. Pois esse é o propósito de Deus para cada um de nós. Meus amados irmãos, eu sei que você é uma pessoa cristã assim como eu. E eu sei que nós poderemos chegar a esse patamar de sermos tidos e vistos e recebidos como alguém que de fato e de verdade expressa não somente as palavras, mas o amor de Deus a todos que estão em nossa volta. Eu sei que você consegue, eu sei que eu consigo, porque isso é bíblico, isso é um princípio bíblico de Deus para cada um de nós. No entanto, esforcemos-nos e não nos cansemos de exercermos a paz e o amor de Deus em nossas vidas. Eu quero aqui louvar ao Senhor pela vida de cada um de vocês, agradecer a vocês pela vossa paciência e pela vossa compreensão. Que você curta esse vídeo e compartilhe a todos que assim você desejar. Fique na paz, Deus vos abençoe.